Boa noite, tudo bem, gente? Nós vamos mostrar um projeto de saúde familiar. Então, nós podemos ver aqui as pessoas, olha só a expressão das pessoas, alegres, felizes, nas várias gerações, todos eles felizes. Não. Todos eles felizes, brindando, não é? E aqui vem uma pergunta. Na sua opinião, qual é o melhor presente que a sua família poderia receber? Algum diria uma casa, um carro, boa escola, conforto familiar. E a Timor diz o seguinte: a Timor propõe algo que vale muito mais, que é a saúde. Assista os vídeos abaixo e descubra por que você e sua família podem ficar sem esse presente, que não pode ficar sem esse presente, nem mais um dia. Bom, eu não ia mostrar mas eu vou mostrar que fica melhor. Que é o silosimol? O silosimol é um equipamento desenvolvido com potentes ímãs devidamente orientados, que emitem de forma constante um fluxo ionizante de elétrons direcionados, capaz de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares pela magnetização da água. Confuso, né? Mas calma que a gente vai te explicar. Em outras palavras, é um aparelho que possui ímãs que fazem as moléculas da água se separar umas das outras. Esta reação é conhecida como hidrólise da água, que é a dissociação das moléculas H2O, compostas por 2 íons de hidrogênio e 1 de oxigênio. É isso que o silosimol faz. Mas como isso funciona? Agora que o silosimol realizou a separação dessas moléculas, duas reações poderão ocorrer. Primeira, já ouviu falar que os opostos se atraem? É exatamente isso que acontece aqui. Quando um átomo de hidrogênio positivo se une com um de oxigênio, que é negativo, forma um composto chamado hidroxila. A hidroxila reage com os minerais encontrados na água, como cálcio, magnésio. Essa reação forma os hidróxidos alcalinos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, entre vários outros. Minerais esses essenciais para a nossa saúde. Porém, nessa primeira reação, vimos que um hidrogênio acabou sobrando. O que acontece com ele? Aqui é onde começa a segunda reação. Já ouviu falar de radicais livres? Eles são átomos de oxigênio isolados, que não reagiram com nada dentro do seu organismo. Isso não é bom. Os hidrogênios restantes da primeira reação neutralizam esses radicais livres, formando novas moléculas de água, que, por fim, serão eliminadas pelo nosso corpo de forma natural. Quando toda essa reação acontece, a água fica mais leve, mais fácil de ser absorvida pela célula, trazendo vários benefícios à saúde, como redução dos radicais livres, que é um forte aliado na luta contra o envelhecimento precoce. O corpo com menos radicais livres faz com que tenhamos uma maior disposição. O silosimol também ajuda a aumentar a oxigenação sanguínea. Isso resulta em um aumento de performance em atividades físicas, seja qual tipo for. Além de vários outros benefícios, como auxilia na alcalinização sanguínea, aumento da densidade mineral óssea, proporciona uma maior hidratação das células e uma maior absorção dos nutrientes. Tudo isso com comprovação científica.
Veja no YouTube diversos depoimentos de pessoas que utilizaram o silosimol e se beneficiaram. Ou pesquise no Google Acadêmicos diversos estudos científicos comprovando a eficácia do silosimol em âmbito internacional. O silosimol está disponível em 5 versões. A padrão, adequado para uso doméstico e escritórios, ideal para filtros. Ele conta com um poderoso revestimento de infravermelho longo. A versão mini, focado em mobilidade, para você ter o silosimol na sua garrafa ou squeeze aonde for, seja no trabalho, escola ou academia. Também possui revestimento infravermelho. A versão Residence, para ser inserido na caixa d'água e trazer os benefícios da água magnetizada como um todo para a sua casa, seja no banho ou até mesmo ao lavar alimentos. E por fim, a linha rural, com aparelhos focados para agricultura e pecuária. Na sua opinião, qual é o melhor presente que sua família poderia receber? Sua família merece o silosimol, proporcionando melhor qualidade de vida às famílias. Entre em contato conosco e traga os benefícios do silosimol para dentro da sua casa. Timol, unindo sonhos e saúde. Vamos ver agora o complemento dele. Muito interessante. O que é o Top H+? A natureza está repleta de minerais essenciais à nossa saúde. Uma das maneiras de nos beneficiarmos desses minerais é por meio da ingestão de água. Devido à posição da sua molécula, a água atua como se fosse um microímã, puxando ou atraindo para si os minerais ao seu redor. Mas infelizmente nem todos os lugares no mundo possuem águas ricas em minerais. Alguns solos possuem minerais em abundância, outros nem tanto. Foi pensando nessa necessidade que a Timol desenvolveu o Top H+, o super mineralizador de água. O Top H+, é um mineralizador de água que possui em seu interior pedras dolomita, compostas de cálcio e magnésio. Sabemos que tudo em excesso faz mal. Esses minerais contidos no Top H+, estão na proporção ideal para nosso benefício. Essa proporção é de 67% de cálcio para 33% de magnésio, trazendo assim o equilíbrio perfeito entre os dois. Quando em contato com a água, ela puxa ou atrai esses minerais contidos na dolomita para si, como vimos anteriormente. Dessa forma, ela transporta tais minerais para dentro do nosso corpo, garantindo uma água mineral independente de onde vivemos. É isso que o Top H+ faz. Mas por que escolhemos o cálcio e magnésio? Os dois, quando juntos, nos garantem diversos benefícios. Vejamos alguns deles. O cálcio é responsável pela formação e aumento da massa óssea, mas precisa do magnésio para garantir a fixação do cálcio nos ossos, prevenindo assim a osteoporose. O cálcio está envolvido na contração dos músculos e impulsos nervosos. Já o magnésio relaxa as estruturas musculares, se tornando um grande aliado à prevenção de infarto do miocárdio. Estudos feitos na Finlândia confirmaram que o uso do magnésio na alimentação reduziu em até 25% dos problemas cardíacos na região. O magnésio mantém o cálcio dissolvido no sangue, prevenindo assim pedra nos rins e artérias obstruídas. Nossa missão é proporcionar qualidade de vida às famílias. Por isso optamos por esses dois importantes minerais, que, como vimos, são de grande ajuda para atingirmos nosso objetivo. Porém, quando colocamos minerais na água, isso faz com que ela fique pesada, formando os conhecidos clusters, ou cachos, que são de difícil absorção nas células. Mas para que isso não aconteça, se lembram do vídeo sobre o silosimol? A magnetização promove a dissociação da molécula da água.
Quando acontece essa dissociação, o íon de hidrogênio positivo reage com o íon de oxigênio negativo, formando um íon negativo chamado hidroxila. A hidroxila, por sua vez, reage com os minerais fornecidos pelo TOPH+, formando assim os hidróxidos alcalinos. Quando transformados em hidróxidos, a água fica mais leve, porque os hidróxidos alcalinos são 3 vezes mais fáceis de serem absorvidos pelas células. Além disso, eles são importantes na alcalinização do sangue, que é um forte aliado à prevenção do câncer e outras doenças. Voltando à explicação do siloximol, quando tal reação acontece, vemos que os íons de hidrogênio, H+, ficam sozinhos. Esses íons de hidrogênio reagem com os radicais livres, reduzindo assim o excesso deles. Ao se interagirem, eles formam novas moléculas de água que serão eliminadas pelo corpo de forma natural. Esses íons de hidrogênio só sobraram porque havia minerais para reagir com a hidroxila. Ou seja, quanto mais minerais a água possui, maior será a produção de íons de hidrogênio, e por sua vez, maior será a redução de radicais livres, que previne o envelhecimento precoce. Viram só como o TOPH+, e o siloximol se complementam? Os dois, quando juntos, proporcionam alcalinização do sangue, aumento da densidade mineral óssea, prevenindo a osteoporose, maior hidratação das células, por ser uma água leve, e maior absorção dos nutrientes e minerais do TOPH+. É um ajudando o outro, e os dois ajudando você. Nossa família sofre quando não estamos bem. Por isso, cuide da sua saúde agora, para que você possa desfrutar bons momentos ao lado de quem ama por muito mais tempo. Entre em contato conosco e traga uma melhor qualidade de vida para você e aqueles a quem ama. Siloximol e TOPH+, a combinação perfeita para a sua saúde. Confiança é a base de tudo. Pesquise no Google Acadêmico por siloximol e veja os diversos estudos científicos comprovando a sua eficácia em âmbito internacional. Ximol, unindo sonhos e saúde. Nós vemos então como é que funciona o combo. O combo é o siloximol e o TOPH+. O siloximol é um conjunto de ímãs que eles produzem uma indução magnética. O TOPH+ libera cálcio e magnésio se houver necessidade. Porque, infelizmente, o Brasil não é um país vulcânico. E muitos mananciais de água que não se consegue o cálcio e o magnésio. Logo, não se pode fazer os hidróxidos alcalinos. Então, a fábrica botou dentro daquele revestimento pedra de dolomita. As pedras de dolomita é uma pedra vulcânica que ela libera cálcio e magnésio nas proporções ideais para fazer os hidróxidos alcalinos. Um pouquinho adiante. O siloximol gera um fluxo magnético que faz ocorrer a hidrólise da água. O siloximol é um equipamento desenvolvido com potentes ímãs devidamente orientados que emitem de forma constante um fluxo ionizante de elétrons direcionados. É capaz de produzir trabalhos magnéticos, energizar e orientar as correções eletrônicas celulares e moleculares para magnetizar, ou melhor, magnetização da água. Em outras palavras, o fluxo magnético do siloximol faz ocorrer a hidrólise na água, que é a dissociação ou a separação das moléculas o H2O. Então aqui nós vamos ver, aqui nós temos o H2O, que é a fórmula da água universalmente conhecida em qualquer parte do mundo. Nós sabemos que o H2O é água. Muito bem.
Então, quando nós colocarmos aqui o silosimol e o topo H+, vai ocorrer a hidrólise. E o que é a hidrólise? A hidrólise nada mais é do que a dissociação da molécula d'água, transformando-a em OH-, que é íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Muito bem. Então, o que a hidrólise faz? Agora já começa uma coisa muito interessante. A hidrólise torna possível que duas reações ocorram para a água se torne leve com a melhor absorção. Quando um átomo de H+ se une com um de oxigênio negativo, então forma um composto chamado hidroxila, OH-, que é a hidroxila. A hidroxila reage com minerais contidos na água. Por exemplo, cálcio, que é positivo, e cálcio, que também é, aliás, o magnésio, que também é positivo. Então, eles são bivalentes. O que quer dizer bivalente? É que eles são positivos. Esta reação produz a hidróxido alcalino. Esta reação produz hidróxido alcalino. Como a fórmula, então, vai dizer SA, abre parênteses, OH, fechar parênteses 2. Por que 2? Porque ele precisa de 2 íons da hidroxila para poder formar o hidróxido de cálcio. E a mesma coisa com o hidróxido de magnésio, que ele fica então em Mg, abre parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Por quê? Porque é 2 íons de hidroxila para poder formar então os hidróxidos de magnésio. E também vários outros minerais encontrados na água. A principal função dos hidróxidos é de alcalinizar o sangue. Mas voltando a alcalinizar o sangue, depois nós vamos continuar ali. O sangue com o pH ácido é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. E com os hidróxidos alcalinos, o sangue, ele se torna um excelente aliado contra o câncer. Muito bem. Agora nós vamos ver um pouquinho mais como é que ele funciona isso ali. Mas é bom salientar aqui um dado antes, que para se tornar mais leve depois a compreensão. Então nós sabemos de que para poder fazer a hidrólise é necessário que tenha sais minerais. Então, se nós botarmos água da chuva, não vai formar nada por causa que ela não tem sais minerais. Tem que ser água que vem da terra. Nós podemos transformar a água da chuva uma água com sais minerais, mas temos que deixar ou no reservatório com uma camada de pedra embaixo, ou fazer um poço, um tanque, no caso, botar pedras dentro e encher d'água, então ele pega os sais minerais das pedras. Mas vamos lá então. São necessários sais minerais. Então nós pegamos da água que vem da terra. E quanto mais profunda a água, mais sais minerais tem. E quantos mais sais minerais tiver, mais íons de hidrogênio nós vamos ter. É complexo? Não. É só gravar bem esses números que não tem problema nenhum. Bem, mas tem um detalhe muito importante. Antes de nós continuarmos,
esse detalhe tem que ser esclarecido. A água, quando ela fica parada, a tendência dos sais minerais, eles têm uma tendência de se agruparem. Então, aqui tem uma molécula com os sais minerais, ela vai atrai a outra molécula porque eles gostam de se unir. Então, essa aqui atrai uma outra, essa aqui atrai mais uma, e no final fica ali um grupo de moléculas da água unidas pelos sais minerais, deixando então uma água mais pesada, mais grossa, mais dura. Ela não entra nos orifícios das membranas da série. Esse agrupamento, tecnicamente, é chamado de cluster ou de cacho. Então, essa água grossa não entra nas membranas para nutrir as células. Então, a célula fica sem nutrientes e automaticamente a gente perde a imunidade. Bem, visto isso ali, então nós vamos esclarecer mais um ponto antes de nós entrar na matéria propriamente dita. O que nós vamos fazer já faz parte da matéria, só um esclarecimento. Muito bem. Antigamente, inicialmente nós tínhamos colocávamos os ímãs e as pedras dolomitas dentro do invólucro de aço inoxidável 316, que é o aço hospitalar. Mas estudos feitos, a Timol encontrou uma resina que é resistente tanto quanto ao aço ou mais, porém com uma vantagem. Ela tem uns elementos, ela tem dentro da composição dela tem 3 minérios que quando eles se unem, eles emitem um infravermelho longo. O infravermelho longo aqui na água, ele tem 3 funções bem distintas. A primeira é repor os benefícios do sol, porque a água essa que vem para nós é desde lá da estação de tratamento de água, que é chamada de ETA, quando a água está pronta, porque ela é potável, então ela é adicionado 2 venenos, que é o flúor e o cálcio, aliás, o cloro, e vem pela rede. Então, a partir desse momento, até chegar na nossa casa, não recebe mais o sol, não recebe oxigênio e não tem a agitação da água. É um momento propício para que os sais minerais eles se unem e formam então os clústeres, os cachos, aquelas bolas de moléculas de água. Então essa água fica grossa e não entra na membrana da célula para poder nutrir as células. Ali, quando colocarmos aqui então o silicimólio, o topo H+, então quando a água chega no silicimólio, que leva aquela indução magnética, e mais o bombardeio do infravermelho, ele dissocia a molécula d'água em OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são de hidrogênio. O hidrogênio nós vamos ver daqui a pouco. Certo? Está bem claro ali? Tá. E com esse bombardeio, ele separa, ele divide os sais minerais microscopicamente. Então fica uns sais minerais fininhos, entra em qualquer orifício da célula, da abertura da célula para poder nutrir a célula. Então entra, ele expulsa todas as toxinas, nutre a célula, reforça a célula. Isso nós vamos ver daqui a pouco como funciona, tá? Mas então, ele chega em contato com os íons de hidroxila, que eles são negativos, não? Então, nós temos o cálcio e o magnésio, que são bivalentes.
E todos os outros sais minerais, eles são positivos, porém um mais só. Então, eles são valentes. Nós vamos então utilizar os dois que são bivalentes, que é cálcio e magnésio, certo? O cálcio, como que ele é positivo, então ele necessita de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. A mesma coisa, aqui nós temos aqui o cálcio, que é positivo, ele necessita 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido de cálcio, que é Ca, abrir parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque ele precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. A mesma coisa o magnésio, é Mg, abrir parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque ele precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de magnésio. Então, com isso, nós formamos os hidróxidos alcalinos. E qual é a vantagem que eles nos trazem? Grande, as vantagens, muito grande, porque os hidróxidos alcalinos, eles são absorvidos pelo corpo 3 vezes mais fácil do que o cálcio e o magnésio. Já é uma vantagem. A segunda vantagem, como que o cálcio e o magnésio são alcalinos, ele eleva, preste bem atenção, ele eleva o pH do sangue acima de 7, em torno de 7,35, 7,45. Agora tem um detalhe muito importante. A água que entra, a água de entrada, que passa pelo silo Shimoto mais, na saída deles, continua, se entra o pH 5, sai 5. Não altera o pH d'água, mas altera o pH do sangue, que para nós é mais do que interessante. E também aumenta o teor de oxigênio no sangue. Ali o pessoal pergunta, mas de que maneira que a água pode aumentar o teor de oxigênio no sangue? É muito simples. Eu não costumo dizer isso ali, mas para vocês eu vou dizer. Veja ali, o nosso sangue, ele tem 94 a 95% de água. Nosso sangue tem 94, 95% de água. O H2O, por que a água leva o nome de H2O? Porque é 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, se nós temos 94% de água no sangue, não é isso? Então, nós vamos ter o que ali? No sangue, nós temos 2 partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Então, dividindo isso ali, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos ter 33,33 vezes 2, que te dá, então, 66,66% de água e 33,33% de sangue na água comum. Agora, quando nós pegarmos água ionizada, que nós vamos ter aqui, gente, veja aqui, olha, aqui nós temos só uma parte de oxigênio e uma parte de hidrogênio, certo? Então, nós vamos ter aqui 50% de oxigênio e 50% de hidrogênio. Então, de 33 para 50 vai dar o quê?
33 para 50, dá então, vamos tirar os quebrados, dá 17, né? 17. Então fica 17, aumenta 17 pontos de oxigênio no sangue. Dá bastante, não? É. Então está, vamos lá. Mas sobraram então aqui, não, mas tem mais um particular. Então, os hidróxidos alcalinos, eles vão, primeiro, a visitar são as células. E passa na célula, como que os sais minerais são fininhos e também as moléculas d'água ficarem isoladas, individuais, então elas entram em qualquer orifício das membranas das células, expulsando as toxinas que tem dentro, nutrindo a célula e fortificando a célula. Agora preste bem atenção o que aconteceu com a célula. O que aconteceu com a célula agora? Depois que passa pelo combo, ela teve a redução do tamanho dela, que ela entra na célula, ela teve um aumento do teor de oxigênio, tá, no sangue, e teve um aumento do pH do sangue. Então, com isto, ele nutriu totalmente a célula, reforçou a célula. Com isto, o que aconteceu no nosso corpo? Nós tivemos um aumentou a nossa imunidade. Está bem claro? Aumentou a nossa imunidade. Mas da célula, ele vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio. E aumenta deposita no cálcio e magnésio nos ossos, tá? E aumenta a densidade mineral óssea. Isto quer dizer que quem tem osteoporose, usando essa água, existe a possibilidade de recuperar o osso. E quem não tem, não vai ter osteoporose. Não é remédio. Ele age na base, na origem do problema. A osteoporose é a descalcificação. E como que ele repõe cálcio e magnésio, então existe a recuperação. Mas não é remédio. A natureza se encarrega de recuperar. Sobraram para nós os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio são representados como H+, eles são positivos. E eles vão em busca, no nosso organismo, de elementos negativos. Nós vimos primeiro ali de que a acidez é um dos elementos em que pode afetar o nosso organismo. Então, o oxigênio, ele é representado por O, NN, O negativo. Então, ocorre a mesma coisa do que nós temos visto primeiro com a hidroxila. Só que aqui, então, o oxigênio, que é negativo, altamente corrosivo, ele necessita de 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. O terceiro elemento, então, vai ficar HHO. Simplificando, fica H2O. Em síntese, o O negativo, ele representa os radicais livres defeituosos. Os radicais livres defeituosos. Por que defeituosos? Porque falta um elétron para eles.
E o radical livre nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron. Mas eles querem se completar. O problema disso tudo é que eles querem se completar. Então, o que eles fazem? Eles se aderem a uma membrana de uma célula boa, extraem o elétron da célula, eles se completam, ficam felizes da vida. E a membrana sem o elétron condenada à morte precoce. Não dá tempo para preparar a substituta. Agora veja um exemplo assim, bem nítido, para a gente entender o que nós estamos falando, certo? Veja, o diabetes era uma doença que só dava para as pessoas idosas. Hoje está acontecendo até em crianças. Até em crianças tem o diabetes. É por causa da nossa alimentação, uma série de inconvenientes, por exemplo, bebida, balas, sorvetes, etc, etc, etc. Tudo isto é... Mas mais ainda é a poluição ambiental. Poluição ambiental, tudo isto afeta. Então, o nosso organismo, na realidade, ele produz 4 radicais livres, que é a imunidade, a cicatrização, a coagulação e a aptose. A aptose é a preparação da célula para a morte. A nossa célula tem, em média, 7 anos de vida. Quando ela fica próxima ao 7º ano, ela já prepara uma substituta. Ela vai preparando uma substituta. Quando ela vê que a substituta já tem condições de trabalhar, ela se entrega e a substituta assume o cargo. Então não fica lacuna. E aí o nosso corpo vai trabalhando normalmente. Mas com a produção em excesso de radicais livres, o que acontece? Como eles são negativos, que falta um elétron, eles querem se completar. Então eles vão numa célula boa, extraem o elétron da célula, ele se completa e a célula, ela se entrega. Então vamos ver isso no pâncreas. No pâncreas ele faz o seguinte, vamos simbolizar que esse nosso braço aqui seja o pâncreas. O pâncreas, a função dele, entre outras, ele produz autoinsulina. A autoinsulina, ela combate o excesso de açúcar que tem no sangue. Tá? Então, como que os radicais livres vieram e afetaram a célula do pâncreas, e as células sem o elétron, elas se entregaram, não deu tempo para preparar a substituta, e a substituta está demorando para crescer, então deixaram de produzir a autoinsulina. E no sangue sem a insulina, existe um aumento do açúcar. E com o aumento do açúcar, se estabelece, então, o reinado da diabetes. Agora, se nós tomarmos essa água, ao menos 1 litro cada 30 quilos de peso, os radicais livres, ah, eles são neutralizados antes que eles façam o malefício. Então, aquelas células novas do, 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 do pâncreas, elas vão crescendo e elas vão produzindo autoinsulina. E à medida que vai produzindo autoinsulina, já leva lá para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, elas vão então destruindo o açúcar. Destruindo o açúcar, automaticamente cai o nível do diabetes. Veja bem, não é remédio. Ele faz com que o organismo se prepare. Então, nós não vamos dizer que cura o diabetes, mas o corpo fica controlado, ele pode fazer o que ele quiser, sem problema nenhum do diabetes. Mas veja bem, como o diabetes é uma doença autoimune, ele não é curado. Ele só dá condições de o organismo trabalhar direitinho.
Bem, com isso, então, nós temos visto os dois, o que eles fazem na água. Mas vamos lá. Os conjuntos de H+, neutralizam os radicais livres, que são átomos isolados de oxigênio. Viu? Não me deixaram mentir sozinho. Formando as novas moléculas de água, o H2O. Quando em excesso no organismo, os radicais livres são responsáveis por causar envelhecimento das nossas células. A água com sabor de saúde. Principais benefícios da água magnetizada: redução do excesso de radicais livres, aumento da densidade mineral óssea, maior oxigenação do sangue, que nós temos visto casualmente isso aí quando nós orientamos. E tem mais: alcalinização do sangue, hidratação das células e maior absorção de nutrientes. Atenção! É importante ressaltar que o solutimol não substitui remédio ou é capaz de curar doenças. Entretanto, o corpo hidratado de forma adequada ajuda o organismo a ficar mais forte, com maior imunidade para combater diversas enfermidades. Nós temos ali estudos científicos publicados e reconhecidos nos Estados Unidos. A Timol é uma empresa, é a única empresa no ramo reconhecida internacionalmente por ter comprovação científica. Incentivamos todos a pesquisar melhor sobre o assunto. Afinal, é a sua saúde que está em jogo. Aqui no Google Acadêmico nós temos uma série de informações. Ver os estudos no Google Acadêmico. E no YouTube, ver os vídeos. Tem uma série de vídeos no YouTube. É só chegar, é só colocar depoimento do Silushimol e coloque a patologia. É impressionante o que tem. Agora, esse aqui eu sou obrigado a dizer para que vocês ouçam direitinho o que essa médica ela vai falar. É uma cirurgiã vascular. Ela estudou bastante água e nos diz o seguinte: Eu vou falar um pouquinho sobre a saúde vascular. Eu sou médica cirurgia vascular, que eu trabalho com artérias, com veias, com problema com vasos linfáticos, inchaço. que pena. E isso tem tudo a ver com água. Porque o sangue é mais de 90% de água. A água magneticamente tratada na saúde vascular, que é um recurso simples, é super funcional, também é de alcance a todos. Era usado nos Estados Unidos como para fraturas ósseas e os magnetos, né? Então, muito interessante também, porque os efeitos do eletromagnetismo, eles servem também para dor, para osteoartrite, para dor pélvica crônica, dores musculares, enxaquecas, cefaleias. Então, para ver a amplitude, né, de patologias em que uma água magneticamente tratada tem ajuda, né, no corpo. Eu vou falar um pouquinho desse desequilíbrio ácido e as doenças. As doenças não sobrevivem a um meio alcalino, então é bem interessante a gente saber disso, né? E os sintomas de um pH ácido: alterações de concentração,
cálculos renais, dores musculares, a fadiga, né? Aquela fadiga que a gente pesquisa no paciente tudo e mais um pouco. Então, tem essa síndrome da deficiência magnética. Então, aí a gente hoje, pelo menos, eu penso, né, a parte eletromagnética do paciente. Então, é outra etapa também que ainda é muito pouco vista na nossa medicina. Então, temos que cuidar também com os alimentos acidificantes. Então, quando um pH muito ácido vai para o nosso, que é já um pH um pouquinho mais alcalino, que é de 7,3 mais ou menos, então já estraga, digamos, né? Acidifica o nosso organismo e nós temos que realmente cuidar todos esses fatores. Também teve um Nobel, Dr. Otto Warburg, que ele demonstrou que o câncer só se desenvolvia na redução da concentração de oxigênio em meio ácido, e que são duas coisas, né, que o silosimol e outros aparelhos da timol consertam na água. Então, para ver a importância, né, disso. E como a gente equilibra, né, toda essa síndrome da deficiência magnética e todos esses problemas do desequilíbrio ácido básico, como a gente equilibra, né? Com água magnetizada, ionizada e alcalina. Então, é com a água da Timol. E usos incríveis para a saúde num copo d'água, para a saúde, né? Fortalecer seu sistema imune. Então, lembrando, todos os tipos de dor, problemas sangue no geral, né? As que a gente precisa limpar o sangue, né? Limpar as placas de gordura no sangue, então lembrem sempre disso. A água pode ser mais do que só essa que vem desvitalizada aí na sua caixa d'água, parada já desde o reservatório d'água, ela pode ser uma água viva, uma água leve, uma água que te traz saúde. Então, isso é bem, bem importante a gente comentar. Então, é isso aí. Muito obrigada. Bem, nós temos visto, então, a médica que falou e temos que dar uma palmatória. É um profissional que falou. Bom, nós temos uma série de informações, muito importante. Entre hoje para o nosso time e dê início à melhor mudança de sua vida. Nós temos aqui, no caso, como mostrar produtos, os ganhos, plano de carreira, franquias e treinamentos. Tudo isso nós temos dado, apresentado e formar as pessoas. Mas, além disso aqui, ele vem no site da Timol, eu tinha aqui uma série de informações. Tudo que a Timol tem feito, desses quase 18 anos de atividade, está tudo nisso aqui. Mas eu vou só mostrar uma aqui para vocês. Memory Card. A gente clica nesse Memory Card e olha o que vai acontecer, gente. Vai abrir a página. Só espero que a internet agora não me castigue, né? Aqui então tem tudo o que tem na Timol está nesse cartão. Aqui nós temos as boas-vindas, estudos científicos, temos produtos da Timol, temos as franquias e aqui nós temos uns depoimentos. Eu só vou mostrar um pouquinho do depoimento aqui para vocês terem uma ideia. Se abrir, porque nós temos que ver se a internet vai abrir. Aqui está. Veja, aqui nós temos então uma série de depoimentos. Vamos ver qual é que nós vamos escolher um ali só para ter uma ideia. Diabetes, eu tenho aqui, insulina,
Tem refluxo aqui? Não, não. Problema renal. Vamos ver, problema renal. É uma coisa que acontece para muitas pessoas. Problema renal. Então vamos lá. Nós temos aqui vários depoimentos de pessoas em que sofreram com os rins. Aqui nós vamos ver esse senhor aqui, se aparece, é impressionante o que ele conseguiu tirar dos rins. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou diabético e calculo que todos vocês já tenham ouvido falar de pessoas que têm um problema de pedra no rim. Uma ou duas pedras, tenham colocado uma ou duas pedras. Eu tinha um problema seríssimo de pedra. Tá aqui, ó, para quem conseguir ver. Esse aqui é o segundo vidro que eu consegui encher. Eu colocava a média de 15 a 20 pedras por dia. Isso se formava em mim devido à diabetes e devido ao remédio que eu tomava para a diabetes. Quando controlava a diabetes, formava pedra. Quando não controlava a diabetes, provocava retenção de líquidos. Eu cheguei a pesar 132 quilos. Hoje, eu peso 119. Tudo isso porque eu comecei a tomar água. Quando a minha esposa falou do ímã, eu não acreditei a princípio. Coloquei todos os empecilhos possíveis para que ela não comprasse, porque eu já havia experimentado de tudo. Os médicos não conseguiam descobrir o meu problema, eu cada vez mais obeso, cada vez mais pesado, cada vez pior. E quando ela falou do ímã, eu realmente não acreditei, mas aceitei mais essa alternativa. E ela trouxe para casa e a gente começou a tomar regularmente essa água. Hoje, fazem 3 meses e meio que a gente toma só dessa água. As pedras desapareceram. Não existe mais pedra. Parei de colocá-las, sumiram, porque a água ajudou a melhorar o meu organismo. Minha qualidade de vida melhorou sensivelmente. O meu peso, 119 quilos. Isso em 3 meses e meio, sem praticar nada. Perdi mais de 10 quilos. Então, eu recomendo. Meu testemunho é para que todas as pessoas possam adquirir esse ímã. Porque a minha vida fala por mim. Então, gente, temos que dar a mão palmatória. E assim nós temos uma infinidade desses exemplos. Temos também essa outra menina aqui, a dona Sulênia. Olá, estamos aqui com a Eliane, da cidade de Curitiba. Ela vai relatar para nós os benefícios alcançados com a água magnetizada pelo silosimol e o Top H+. Fala para nós, Eliane, quais foram os resultados. Então, Soleil, o meu resultado foi fantástico, porque há 8 anos atrás eu não conseguia levantar de uma cama sozinha. Eu tinha problema de nervo ciático, problema de rim, problema de bexiga. Meu marido também tinha problema de intestino e a minha filha também tinha problema de intestino. Então, com 15 dias que apareceu um anjo na minha casa, indicado de uma amiga minha, eu comecei a tomar essa água. 15 dias eu comecei a ver os resultados. Então, eu falo para todas as pessoas que esse aparelho
é maravilhoso, que as pessoas devem adquirir, porque eu sou testemunho para qualquer pessoa. Outra coisa, o meu marido colocava a roupa em mim e colocava o calçado em mim, porque eu não conseguia. Eu estava sem condições nenhuma de levantar de uma cama sozinha. Então, eu tive resultados maravilhosos e eu indico para todo mundo. Com 30 dias, eu comecei a fazer o meu serviço normalmente. Maravilha. Muito Meu marido obrigada. regularizou o intestino com cinco copos de água. Então, ai, desculpa que eu tô meio nervosa. Maravilha, muito bom. Obrigada. Então, gente, veja, é um resultado em cima do outro. É maravilhoso. É maravilhoso. Bem, nós vamos encerrar essa apresentação agora aqui. E temos depois, então, nós temos depois os que quiserem ver a outra parte, é justamente a parte do marketing, onde que é comercializado, então, esse produto. Uma coisa eu posso dizer para vocês, vale a pena ver aquela outra parte, mas só para não castigar muito, para não ficar muito pesado, nós vamos fazer, então, numa outra etapa. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só ligar. O meu telefone é 54-99972-8770. Qualquer dúvida, liguem, por favor. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.